Paulo contra o Corinthians para tentar acabar, né, com esse fantasma na Neoquímica Arena, onde o São Paulo nunca venceu. E se a gente começar a tentar entender o porquê que o São Paulo não está conseguindo engrenar, se você pensar que o São Paulo, do time campeão paulista, não tem o Arboleda porque está com a seleção equatoriana, não tem o Miranda machucado, não tinha o Léo, né, machucado, você não tinha o Luan, ficou 6 jogos fora machucado. Já perdeu toda a sua estrutura defensiva, né, Rafa? O 3-1 ali da defesa já era, né? Já é quase meio time, né, Paulo? Não, e você também não tinha o Benítez, né? Você não tinha o nem Benítez. tô falando do meio para frente, só do meio para trás, né? Exatamente. Aí você tem que trazer o Reinaldo, né, que não tem essa qualidade de jogar de zagueiro. Você perde o setor ofensivo do lado esquerdo. Então, assim, é um time totalmente desconfigurado, né? Daquele São Paulo que todo mundo conheceu. Só que a pressão de jogar no São Paulo não tem essa, Felipe. A torcida não quer saber, nós da imprensa não queremos saber se o São Paulo está com o time titular, se o São Paulo está com a sua defesa, né, que o Crespo gosta. A pressão é enorme. Então, os jogadores que entram têm que ter essa capacidade de entendimento de jogo que tem os titulares. Com essa vinda agora dos jogadores se recuperando, São Paulo tem muito a crescer. Só que precisa ter paciência, precisa ter calma, você precisa analisar que você foi para o Campeonato Paulista para vencer, você disputou uma Copa do Mundo, né? A parte mental, depois que você ganha, ela dá uma baixada, isso é natural. Agora você tem que começar a recuperar, e está no momento do São Paulo recuperar. Exatamente. O problema é o torcedor entender, né? O dirigente tem a obrigação de entender tudo que está acontecendo. Mas vamos fazer o seguinte, vamos dar uma olhada também no campinho do São Paulo, ver o que o Crespo está preparando aí para esse clássico contra o Corinthians, a provável escalação. Deve ter lá Thiago Volpi no gol. Aí a defesa, como é que vai ficar? Os 3 zagueiros, o Diego Costa, Bruno Alves e Léo. Aí tá sem o Miranda ainda, né? Que aparece como dúvida. De repente, como o Edu falou, pode aparecer até na escalação titular. Luan e Lisieiro, né? Os 2 que foram titulares durante o Campeonato Paulista. Dani Alves na lateral direita, né? Como ala pelo lado direito. O Reinaldo pela esquerda e o Benítez. Aí os titulares já voltando. No ataque, Rigoni e Éder. O Luciano continua machucado e fora do time. Rigoni e Éder são 2 bons jogadores. O Rigoni entrou bem no time do São Paulo, né? O Rafa e Paulo, são 4 gols do São Paulo só no campeonato, 3 assistências do Rigoni. Sim. E bate tanto com o pé direito como o pé esquerdo. É um negócio incrível. Ele bate escanteio uma hora com o pé direito, depois ele bate escanteio com o pé esquerdo. Olha, que eu me lembre, só o Hernanes faz isso, não, Paulo? Mas bem igual não. Eu até perguntei isso eu tava trabalhando no jogo, eu até brinquei com o Rafa isso, fiz essa pergunta pro Lédio, deixei ele com a saia curta. Falei, Lédio, ele é destro ou ele é canhoto? O Lédio não sabia também. Mas ele é canhoto, viu, Paulo? O Lédio falou que ela é destro no time. Mas assim, eu acho ele um grande jogador, só que é um jogador de criação, né? De organização. É um jogador que tem uma movimentação muito boa, é inteligente. Mas na visão de jogo, principalmente de atacante, o São Paulo precisa de um cara de finalizador. Um cara que faça gol, um cara que tem, né, o conhecimento dentro da área. Mas não é o Éder, o Éder Paulo? É um jogador também de movimento. Não, eu acho o Éder muito de movimentação, de briga. Ele briga muito, né? Ele é aquele jogador que não desiste da jogada. Mas de finalização mesmo, ele pode até fazer gols, porque tem capacidade para isso. Mas não é esse jogador ainda, na minha opinião. E cairia muito bem esse jogador, você tendo um Benítez, você tendo do lado esquerdo, né, o Reinaldo, do lado direito, o Daniel Alves voltando agora. Então você tem que ter um jogador de velocidade pelos lados e um matador. O São Paulo ainda não achou esse matador. Eu ia tocar exatamente nessa questão. Para mim, assim como a gente falou sobre o Corinthians, no São Paulo de hoje também falta velocidade, né? Porque você tem o Rojas ali como opção boa, que entra ali normalmente no segundo tempo, e é um jogador com essa característica, mas se pegar o time que a gente colocou no campinho hoje, também não tem, né? É que nesse falta caso, um pouco de profundidade, né? Então, é que eu acho que pelo menos nesse caso se explica pelo modelo, se explica pela forma como o time joga. Quem vai dar a amplitude, quem vai dar a profundidade pelo lado, são os alas. E o Reinaldo. Então faz sentido que você não tenha... Os atacantes jogam por dentro e fazem diagonais para fora, abrindo espaço para quem vem de trás, infiltrando. E é aí que eu acho que o Benítez acaba casando bem com o Rigoni. Eles não são essencialmente atacantes, mas a presença do Rigoni faz com que o Benítez descanse sem a bola. Ele não alinha no meio campo, ele pode ser o segundo atacante sem a bola, na fase defensiva. E isso é muito bom para o Benítez, que fisicamente costuma sentir, se tiver uma sequência longa e jogando muito. Mas essa questão da velocidade não é nem que o São Paulo... Se parar para pensar, o São Paulo tem mais opções no elenco do que o Corinthians.
O Bruno Rodrigues veio da Ponte, o Rojas está no elenco. O Bruno Rodrigues mal veste o uniforme. Exatamente, mas ele está no grupo de jogadores. Tá no grupo, mas ele quase não é utilizado pelo Crespo, por exemplo, né? Muito pelo modelo, porque eu acho que ele acaba não tendo a característica dele, não encontra na utilização das funções em campo um espaço para entrar. Ele vai jogar centralizado? Não. Ele tem característica para ser um dos dois atacantes que jogam por dentro, como o Éder faz muito bem? Não. Briga, movimenta, tem característica. Esse cara é o Luciano, né? Para jogar ali. Exatamente. Então os jogadores de lado de campo no São Paulo são preteridos pelo modelo, mais do que eles não existam ou que, por acaso, eles não tenham condição de atuar. Eles têm. Concordo com você sobre o Bruno Rodrigues, inclusive. Né, a pouca utilização. Mas passa muito pelo que é a forma como como o Crespo enxerga o jogo e aplica. É o hábito. Cornetar o Diniz é hábito, é moda. De vez em quando eu espinho você. Exatamente. Os caras me xingam pra caramba na internet, hein? Agora o pessoal do Santos tá me elogiando. Pô, obrigado pelo que você tá fazendo no Santos. Eu não, né, pô? Ô, Aninha, deixa eu falar uma coisa pra você. Como é que chega o Silvinho pra esse clássico, Aninha? Porque ele começou muito pressionado, né? Um começo muito atrapalhado ali, os resultados não aparecendo, o desempenho pior ainda, e as coisas parecem estar caminhando, pelo menos o Corinthians encontrando um jeito de jogar. É mais ou menos por aí, é um momento de um pouco mais de tranquilidade para o Silvinho e até confiança, não só da diretoria, mas também da torcida? Ele sofreu, né, Diniz? Sofreu bastante no começo, ele ficou muito marcado. Ele ficou muito marcado por aquela sequência com o Atlético Goianiense, né? O Corinthians perde pela Copa do Brasil, perde pelo Campeonato Brasileiro, foram os primeiros jogos do Silvinho, então aquilo acabou marcando bastante, mas aí ele conseguiu uma recuperação interessante até, né? Porque vocês estavam debatendo aí o estilo de jogo, até a formação do Corinthians, né? O Silvinho vinha utilizando um tripé de volantes, né? Ali com Cantillo e Gabriel, quem fazia a função era o Rony. E aí, recentemente, ele meio que descobriu o Vitinho, né? Que é um meia que tem mais característica de armação mesmo, criação das jogadas. E aí ele parece ter mudado esse Corinthians. Também passa um pouco pela questão do Jô. O Jô não vinha jogando. O começo todo do Silvinho foi jogando sem um centroavante fixo, né? Sem um camisa 9. Jogava com falso 9. O Luan, por vezes, fez essa função. Mas aí o Luan acabou se lesionando. O Silvinho teve que se reinventar. Passou a jogar com o Jô e aí vem dando certo, né? O Jô marcou gols aí nos últimos 2 jogos, vive talvez uma fase mais tranquila na temporada. Se de fato for titular amanhã, o Jô, por exemplo, vai igualar a maior sequência que ele teve como titular essa temporada, chegando a 4 jogos seguidos. Então, essa tranquilidade do Silvinho, vamos dizer assim, nesse momento, passa também por algumas pequenas mudanças que ele fez nesse time. De fato, ele teve um começo muito ruim, mas me parece que agora ele está se encontrando, está mais habituado e mais conectado com as peças que ele tem à disposição no elenco. Agora ganhou o reforço do Marquinhos. O Corinthians enxerga no Marquinhos uma possibilidade de fazer vingar, como fez com o Mosquito e com o João Vitor, 2 jogadores que voltaram de empréstimo essa temporada e os 2 são titulares hoje. Então, o Corinthians, que ainda não apresentou reforços para essa temporada, confia muito que o Marquinhos possa chegar para agregar, né? Corinthians que tem aí vivido algumas saídas, saiu o Ramiro, o jogo de amanhã marca a despedida do Gemerson também desse time. Então, o Silvinho vive um momento de paz, só que esse momento de paz com certeza passa também por um bom resultado amanhã, por manter esse tabu aí, são 14 jogos contra o São Paulo na Neoquímica Arena, nenhuma derrota. Então acho que se o Silvinho vive hoje um momento mais tranquilo, esse momento tem que continuar amanhã contra o São Paulo, com certeza, viu, Diniz? E essa questão do Gemerson, por exemplo, né, tá se despedindo, certamente o Corinthians não queria se despedir do Gemerson, né? Mas aí passa naquela questão salarial, você estava falando sobre a folha, um dos objetivos dessa diretoria é diminuir a folha salarial do Corinthians, que hoje é alta, e a saída do Gemerson certamente vai ter um impacto dentro de campo, mas é importante para o momento financeiro do clube. Ô Paulo, você que foi um atacante mais ou menos, queria que você falasse um pouquinho do Jô, porque esse período de má fase do Jô, né, que ele viveu nos últimos meses, você acha que é mais por um problema dele, né, que às vezes dá a impressão de que a condição física não é a mesma de outros anos, a mobilidade e tal, ou se o time propusesse um tipo de jogo que favorecesse talvez mais o centroavante, a questão do Jô não seria hoje um problema? Você acha que ele estaria fazendo gols como fez durante a carreira toda? Olha, Felipe, eu acho não, tenho quase certeza que são as duas, né? Porque você tem
Primeiro, um jogador que tem a capacidade que tem o Jô. Todo mundo sabe da sua característica. O Corinthians tinha essa dificuldade, tem essa dificuldade ainda imensa de levar muitas bolas à frente, dessa bola bem trabalhada, bem ajustada para o seu atacante, para o seu finalizador. Hoje você já tem um Mosquito pelo lado direito, com o Fagner. Já é uma alternativa de bola na área. E o Jô também precisa se adaptar a essa velocidade, né? E quando você vai perdendo confiança, e aí entra um outro fator. Se o Jô tá mal, entra um jogador que tem essa capacidade de estar jogando melhor que o Jô, aí você faz esse jogador, que é o Jô, se entregar mais aos treinamentos, ao trabalho, ao dia a dia. Mas quando o jogador vê que o cara que tá jogando no lugar dele não tá fazendo nada, e esse jogador vai ficando no banco, Felipe, ele vai automaticamente desanimando. Por quê? Porque o jogador que tá jogando não tá entregando aquilo que deveria entregar. Né? Então eu acho que quando você não tem esse jogador para substituir o Jô à altura, você tem que utilizá-lo. Porque aí você traz o Jô de novo pro grupo, você pega um cara que sabe fazer gols, que tem essa pressão, que entende a pressão, mas que principalmente que vem adquirir a confiança de novo. O Jô não jogou tão bem esses jogos, mas já dá a opção de algumas jogadas que o Corinthians não tinha, que é segurar uma bola lá na frente, quando é um time que não consegue sair com essa bola trabalhada, você tem uma bola longa para ele segurar, para proteger, para que esses jogadores de meia possam chegar. Então isso vai evoluindo também, não só o Jô, pessoalmente, como característica de jogador, mas coletivamente o time vai ajudando ele a crescer na equipe. Ô Edu, queria que você falasse, o Crespo vai estar no banco normalmente, ele estava afastado por causa de uma suspeita de Covid, né? Fez o exame, deu negativo o exame dele, não é isso? Então ele vai para o jogo normalmente? Não, Felipão, ele já não atuou contra o Ceará, né, no domingo por conta da Covid. Ele está com Covid, foi confirmado pelo... antes, né? Isso, teve uma suspeita na sexta-feira, eu acho que o São Paulo informou, ou no sábado, agora não me lembro, e no domingo, no sábado à tarde, eles informaram que ele não viajaria para Fortaleza. Então foi muito rápido assim, o São Paulo foi até pego desprevenido. Eu conversei com uma pessoa do clube hoje, que no sábado eles souberam, então o Juan Branda teve que assumir a equipe, foi meio tudo bem rápido. E aí também conversei com essa pessoa que falou que o Crespo está bem, a Covid não afetou ele está assintomático em casa, recebe todas as instruções da sua comissão técnica argentina, mas ele não estará. Quem estará à frente da equipe vai ser o Juan Branda, um auxiliar técnico que já trabalha com o Crespo desde o Banfield, quando ele estava lá na Argentina, depois passaram pelo Defensa e Justiça juntos e agora estão no São Paulo. Aí só uma coisa que eu estava ouvindo vocês aí na hora que vocês estavam falando de atacantes, ô Felipe, e vocês falaram quase todos os atacantes e não citaram o nome do Pablo. É muito interessante, né? O Pablo está indo para a terceira temporada dele, é o artilheiro do São Paulo, tá no banco. O Vitor Bueno foi titular no lugar dele no jogo passado e ninguém mais lembra do Pablo. É muito curioso o que acontece com ele. Vocês estavam falando do Jô aí, eu estava prestando atenção, e o Pablo, a maior contratação, ninguém mais lembra dele, já virou reserva e parece que se acomoda naquela posição de reserva. É muito estranho o que acontece com o Pablo, que não é nem cotado para um jogo, um clássico como o Corinthians, sendo o artilheiro da equipe, né? O Crespo, o Juan Branda, nem passa assim pela cabeça deles colocarem o Pablo, que virou talvez uma terceira opção. Tem o Luciano na frente dele, o Éder, o Vitor Bueno e depois vem o Pablo. É muito curioso isso que acontece. Situação complicada, né? Quando chega nesse ponto assim de ter várias opções na frente, um atacante que custou tão caro, né? E que foi a maior contratação do São Paulo na história, né, Rafa? E aí tem todo esse peso. O valor, a expectativa criada, característica do atleta, aonde que o Pablo rende mais, ele é um 9-9, você pode falar isso por causa do tamanho, enfim, parte física. Eu não acho um 9 indiscutível, acho que é um cara que se movimenta, que sai da área, inclusive fazia lado em vários momentos no Atlético Paranaense. Então acho que passa muito por isso, pressão pelo custo e que expectativa foi gerada para a função que ele vai desempenhar. Eu não acho que seja um 9 indiscutível, e acho até que funciona bem nesse sentido. Num ataque com dois caras jogando por dentro, ele pode revezar com o segundo atacante o tempo todo, movimentando, saindo da área, abrindo espaço. Ele é inteligente para isso. Só que na hora da definição, ele não é o 9 que vai te entregar um gol a cada 2 jogos. Aquela média de meio por jogo que a gente fala que está de boa no cenário brasileiro é de atacante de elite. Não acho que ele seja esse cara. E aí o peso pelo que foi despendido na contratação aí pesa fala mais contra alto. ele, né? Sim. Deixa eu me despedir aqui dos meus amigos. Aninha, fala, Paulo. Rafa, Rafa,
Não, eu concordo plenamente com o Rafa, só uma colocação, mesmo quando o São Paulo, né, Rafa? O São Paulo estava vindo bem no Campeonato Paulista e os dois se entendendo. Os dois, não estava aquele entendimento ainda completo, o Luciano e o Pablo. Com essa movimentação, o Pablo saía, o Luciano entrava. Os dois, no final do Paulista, já estavam se entendendo. Aí vem a contusão do Luciano, aí tirou também a confiança do próprio Pablo, né, que começou a jogar de uma forma diferente. Por isso que ele caiu também um pouco de produção. Acho que o Luciano melhora o nível de todos os atacantes que jogam com ele ali, né? Nesse momento ele é o cara imprescindível ali no São Paulo, é o titular absoluto. Queria me despedir, Aninha, obrigado, Edu. Prazer tê-los com a gente aqui nesse papo sobre Corinthians e São Paulo. Valeu, hein? Valeu, abraço. Valeu, gente. Bom trabalho aí. Obrigado. Rafa, Paulo, deixa eu trazer um tema para a gente discutir aqui, porque essa semana eu estava lendo uma coluna do Crespo no jornal La Nación, da Argentina. Ele tem uma coluna lá que ele comenta sobre a Copa América. E aí ele faz uma comparação, né, sobre o futebol jogado aqui na América do Sul e na Europa. E a manchete, ó, que ele traz é essa daí, ó. A Eurocopa nos mostra que estamos perdendo... Esse é o João Pedro, o maior especialista do Brasil em geração de renda na internet e o único que já transformou a vida de mais de 30 mil alunos. Encare uma realidade. Para a crise não te derrubar, você precisa ganhar mais dinheiro. Conheça o passo a passo simples e garantido para faturar online pelo menos de 100 a 500 reais por dia, de forma quase automática. Clique agora no link na descrição do vídeo para transformar a sua vida e começar a lucrar hoje mesmo.